Foi um mal para o mundo ocidental que várias sociedades tenham promulgado aqui as doutrinas do Oriente, o celibato, entre outras. E causou-me um grande pesar quando um dos diretores de uma dessas sociedades deplorou o casamento de um de seus conferencistas e explicava o quanto estavam embaraçados porque a esposa desse associado estava prestes a dar à luz. Como os anos trouxeram novos filhos à família, essa sociedade relegou-o à vida privada. Precisamente o contrário do que aconteceria com os discípulos da escola ocidental. Estes são altamente respeitados se estão dispostos e desejam dar um corpo e um lar a um ou mais espíritos que estejam aguardando o renascimento, desde que, naturalmente, vivam uma vida de casto amor conjugal durante os intervalos. Enquanto as almas mais jovens e fracas do Oriente são aconselhadas por seus mestres compassivos a permanecer celibatárias fugindo da tentação, aos mais velhos espíritos do Ocidente permite-se viver uma relação conjugal que os levará a uma imaculada concepção, tal como é simbolizada pela casta e bela rosa que espalha sua semente sem paixão e sem se envergonhar. Uma nova raça está começando a nascer. Mulheres e homens possuidores de pensamentos puros vão despertando e conscientizando-se cada vez mais das reivindicações dos que querem nascer. Celebremos o aniversário do nascimento de nosso Salvador por meio da oração, para que condições mais puras possam advir o mais cedo possível e que todas as crianças sejam bem-nascidas. Por último, mas não menos importante, que cada um de nós ensine, pregue e viva esta doutrina. Carta número 14, janeiro de 1912. A próxima era do ar. Revendo na lição do mês passado, surge a surpreendente afirmação de que, na próxima era, abandonaremos a nossa atual terra sólida e viveremos no ar em um corpo etérico. Outro escritor, nesta mesma linha de pensamento, provocou muita hilaridade com uma série de artigos que pareciam tão exageradamente imaginativos que as opiniões que ouvimos expressaram unanimemente o desejo de conceder-lhe o título de campeão entre os narradores de histórias. Não obstante, ele ainda está na Terra. Seus templos são tão sólidos como as rochas. Eu vacilei muito antes de publicar os ensinamentos acima mencionados, mas decidi que o dever obrigava-me a falar, ainda que alguns estudantes me classifiquem de visionário. O problema é que todos nós estamos impregnados pelo materialismo, muito mais do que julgamos, e isto põe obstáculos em nossa busca. Como estudantes de uma filosofia transcendental, acostumamo-nos a considerar que a vida individual e intermitente em corpo etérico só é possível ser realizada por uns poucos. Mas quando realizei que a totalidade da raça humana há de viver permanentemente no ar durante toda uma era, na verdade, faltou-me a respiração ao perceber que a Bíblia diz exatamente isso ao afirmar que encontraremos o Senhor no ar e estaremos com Ele para sempre. Olhando para o futuro através da perspectiva do passado, a ideia não nos deveria causar surpresa, pois está em linha direta com o caminho que vimos seguindo para chegar ao nosso desenvolvimento atual. Numa época vivíamos como mineral e estávamos encerrados na terra gasosa. Crescemos para fora do centro ígneo durante uma existência análoga às plantas. Nossa peregrinação começou na crosta delgada da Terra em época posterior, e estamos agora nas terras altas do planeta, longe do centro interno onde começou nossa evolução. A marcha da progressão foi sempre para fora, portanto, é evidente que o próximo passo deva ser para elevarmos-nos acima do nível da Terra. Divulgo estes ensinamentos para uma apreciação, porque a maioria dos nossos estudantes crê no renascimento e na lei de consequência, que são os árbitros principais do destino durante a presente dispensação dos ciclos sucessivos.
O conhecimento destas leis é de grande valor, pois permite-nos ordenar nossa existência inteligentemente, construindo nesta vida as condições para a próxima incorporação. A maioria dos cristãos não tem esta grande vantagem, não obstante, eles vivem sofrendo totalmente as atribulações desta era, o reino dos homens, com grande esperança de serem admitidos ao reino de Deus, a próxima era. A nossa visão da vida tem um foco mais curto do que o deles, que é mais longo. Eles vivem menos cientificamente do que aqueles que, como nós, aplicam mais apropriadamente os conhecimentos atuais. No entanto, eles podem preparar-se para a futura era se viverem de acordo com os ensinamentos da Bíblia. Suas informações podem ser vagas, mas eles vivem e morrem com a firme convicção da suprema e principal verdade de que vão para o céu e estarão com o Senhor para todo sempre, se forem realmente cristãos. Se acreditássemos somente no renascimento, poderíamos esperar simplesmente um retorno contínuo à terra para batalhar com a lei de Jeová. Não teríamos parte no amor de Cristo. Para estarmos em perfeito acordo com os fatos e sermos capazes de viver toda a verdade, temos que entender que o nascimento e a morte são condições evanescentes desta época de existência concreta, mas a vida em si mesma é interminável. João diz-nos muito claramente que, embora não saibamos como será a nossa constituição, seremos transformados para sermos imortais, semelhantes a Cristo durante toda a era, e incumbiu-nos de conservar firmemente e ter sempre diante de nós esta grande esperança, rogando pelo reino que virá, como nosso Senhor ensinou. Carta número 15, fevereiro de 1912. O papel dos estimulantes na evolução. Nossa última lição encerrou a série que tratava do sacramento da comunhão e da descrição de como o espírito do álcool, fermentado fora do sistema, está sendo suplantado pelo açúcar que fermenta dentro. Espero que tenham lido a sequência dos argumentos durante estas lições, que era indispensável um estimulante para despertar o espírito humano da letargia que se segue à refeição de carne, que as bacanais dos tempos antigos, que hoje em dia nos enchem de horror, eram naquele tempo de um imenso valor para o desenvolvimento humano. Que o primeiro milagre de Cristo confirmou a antiga dispensação, e, na última ceia, uma nova dispensação foi dada por ele até a sua volta. Que à medida que aumenta o consumo de açúcar, diminui o do álcool, consequentemente, o grau de moralidade vai se elevando gradualmente. Que as pessoas se tornam mais altruístas e semelhantes a Cristo na proporção do não uso do estimulante, e que o movimento de temperança é um dos fatores mais poderosos para apressar a vinda de Cristo. Mas, à medida que desenvolvemos sentimentos mais suaves e delicados, estremecemos de horror ao pensar na alimentação carnívora. Algum dia será considerado mórbido a utilização do estômago como receptáculo dos corpos de animais mortos, como hoje é considerado mórbido ingerir exageradamente bebidas fortes. Como estudantes dos ensinamentos da sabedoria ocidental, não devemos julgar, mas reconhecer o fato que muitas pessoas ainda consomem esses alimentos. O assunto está sendo ajustado pelos guias invisíveis da evolução de uma maneira ainda não evidente para os observadores superficiais, mas bem perceptível aos investigadores mais profundos. É evidente que o progresso da evolução está elevando os reinos inferiores e também a humanidade. Os animais, particularmente as espécies domesticadas, aproximam-se da individualização, e sua retirada da manifestação já começou. Como resultado, com o tempo será impossível obter carne para alimentação. Então, soará o dobre de sinos para o rei álcool, pois só os comedores de carne anseiam por bebidas alcoólicas. Enquanto isso, a vida das plantas vai crescendo mais sensível.
Os galhos laterais das árvores produzem mais abundantemente que os ramos verticais, porque nas plantas, como em nós, a consciência é o resultado das atividades antagônicas das correntes de desejos e vitais. Os galhos laterais são percorridos em todo o seu comprimento pelas correntes de desejos que circundam o nosso planeta e que atuam tão fortemente na espinha dorsal horizontal dos animais. As correntes de desejos ativam a vida dormente das plantas nos galhos laterais para um grau mais elevado de consciência do que o dos ramos verticais, que se acham cruzados longitudinalmente pelas correntes vitais que irradiam do centro da Terra. Com o tempo, as plantas também serão sensitivas para poderem servir de alimento, portanto, outras fontes deverão ser procuradas. Hoje em dia temos grande capacidade para trabalhar com as substâncias químicas e minerais. Convertemo-las em casas, embarcações e outra série de coisas que evidenciam a nossa civilização. Somos donos dos minerais que estão fora do nosso corpo, mas impotentes para assimilá-los e usá-los internamente no nosso sistema para a construção dos nossos órgãos. Nosso trabalho com os minerais do mundo externo está elevando suas vibrações e pavimentando o caminho para seu uso interno direto. Por meio da alquimia espiritual, construiremos o templo do espírito, conquistaremos o pó do qual viemos e seremos qualificados como verdadeiros mestres maçons para trabalhar nas esferas superiores. Carta número 16, março de 1912. Necessidade de devoção. Como o assunto do matrimônio, tratado na nossa lição do mês passado, recebeu um tratamento adicional mais completo, creio que a carta deste mês possa ser mais proveitosa se abordar um tema sobre o qual tenho desejado discorrer há muito tempo. O conceito Rosa Cruz do cosmos teve um sucesso tão fenomenal e fez brotar tanta gratidão e admiração em todo o mundo que eu deveria sentir-me lisonjeado pela atenção que lhe foi concedida em todos os lugares. Mas, ao contrário, começo a sentir cada vez maior receio que o livro possa perder o objetivo ao qual os irmãos maiores aspiraram. Seu propósito, como é dito no livro, é o de satisfazer a mente mediante a explicação intelectual do mistério do mundo, de forma que o lado devocional da natureza do estudante possa desenvolver-se por conceitos que seu intelecto aprove. O conceito Rosa Cruz do cosmos, creio, abriu caminho a esta chamada ao intelecto, dando satisfação à mente investigadora. Centenas, talvez milhares de cartas testemunham que estudantes encontraram nele o que procuravam há anos. Mas parece que alguns só se interessaram pela concepção intelectual e, a menos que o livro dê ao estudante um desejo fervoroso de transcender o caminho do conhecimento e prosseguir pelo caminho da devoção, em minha opinião, esse livro será um fracasso. Em outra sociedade, formada sob estas mesmas normas, conheci grupos que debateram durante anos um plano sobre o átomo, examinando profundamente as minúcias das espirais, mas com uma extraordinária frieza e indiferença perante as dores do mundo. É com profunda pena e grande receio que noto o desenvolvimento desta tendência entre alguns dos nossos estudantes, uma tendência que espero possa ser reprimida antes que mate o coração. O conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica, disse Paulo. E isto é bem claramente demonstrado na atitude dos membros daquela sociedade a qual me referi, os quais, com frequência, depreciam a religião cristã pela tribuna e pela imprensa, porque acham que falta a ela uma concepção intelectual do universo. Deixem que lhes recorde a advertência feita por nosso mestre no conceito Rosa Cruz do cosmos e que se refere aos diagramas. No melhor dos casos, são somente muletas para ajudar as nossas limitadas faculdades. Quando desenhamos um diagrama para explicar os mistérios espirituais, é como se tirássemos todas as peças de um relógio
e as espalhássemos para mostrar como elas nos indicam a hora. Ainda que os diagramas possam ser uma valiosa ajuda em certo estágio do nosso desenvolvimento, cumpre-nos sempre recordar as suas limitações e devemos esforçar-nos para obter, através da nossa intuição, a verdadeira concepção espiritual. Também creio que é da maior importância que os estudantes observem o verdadeiro propósito do conceito Rosa Cruz do Cosmos, seu objetivo e sua finalidade, e que os tenham em mente de forma clara e exata em todas as ocasiões. Isto está exposto no verso dos cartões postais, e eu aconselharia a todo estudante a escrever isto em letras maiúsculas e depois o colocasse no conceito Rosa Cruz do Cosmos, onde possa ser visto cada vez que o livro for aberto, pois, ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, se não tiver amor, serei como o metal que soa ou como o sino que tine. E este amor deve ser utilizado no serviço e no auxílio aos nossos semelhantes. Carta número 17, abril de 1912. Atrasados na evolução. Pelos ensinamentos da lição do mês passado, compreendemos que não há absolutamente qualquer fundamento em relação ao ponto de vista comumente aceito sobre as almas perdidas. Não há uma só palavra na Bíblia que leve em si a ideia que costumamos atribuir à palavra para sempre. A palavra grega é aionian e significa um período de tempo indefinido, uma era. E quando lemos na Bíblia as palavras eternamente e para sempre, deveríamos interpretá-las por séculos e séculos. Além disso, como é uma verdade da natureza que em Deus vivemos, nos movemos e temos o nosso ser, uma alma perdida significaria que uma parte de Deus se havia perdido, e naturalmente isto é inconcebível. Depois que escrevi a lição anterior, ocorreu-me outro ponto que mostrará como a perda de um período está relacionada com o próximo. Devem lembrar-se que falamos dos espíritos de Lúcifer como atrasados do período lunar, e dissemos que não poderiam achar campo para a sua evolução no presente esquema de manifestação. Os arcanjos habitam o Sol. Os anjos têm a seu cargo todas as luas, mas os espíritos de Lúcifer foram incapazes de residir em qualquer desses luminares. Não podiam ajudar na geração pura e desinteressadamente como fazem os anjos, uma vez que atuavam sob as forças da paixão e dos desejos egoístas, pelo que houve necessidade de alojá-los num lugar separado. Assim, foram colocados no planeta Marte, fato bem conhecido pelos antigos astrólogos, que atribuíam a Marte a regência sobre Áries, que tem domínio sobre a cabeça. Lembrem-se que o cérebro é constituído por forças sexuais subvertidas. E também comprovaram que aquele planeta é o regente de Escórpio, que governa os órgãos de reprodução. Áries está na primeira casa de um horóscopo e denota o princípio da vida. Escórpio é a oitava, significando a morte. Nisto está contida a lição de que tudo o que é gerado pela paixão e pelos desejos está condenado à dissolução. Assim, Marte é esotérica e astrologicamente o diabo, e Lúcifer, o chefe entre os anjos caídos, é realmente o adversário de Jeová, que dirige a força de fecundação vinda do Sol por meio da atividade lunar. No entanto, os espíritos de Lúcifer estão ajudando o processo da evolução. Deles recebemos o ferro que, por si só, torna possível viver numa atmosfera oxigenada. Foram e continuam sendo os agitadores para o progresso material, portanto, não temos o direito de antagonizá-los. A Bíblia tacitamente proíbe-nos de ultrajar os deuses. Conforme lemos na Epístola de São Judas, nem o arcanjo Miguel ousou ultrajar Lúcifer, e no livro de Jó
fala-se como estando entre os filhos de Deus. O seu embaixador na terra, Samael, é o anjo da morte, representado por Escórpio, mas é também o anjo da vida e da ação, simbolizada por Áries. Se não fossem pelos ativos impulsos marcianos, talvez não sentíssemos as dores tão agudamente como as sentimos, nem tampouco poderíamos progredir na mesma proporção, e é seguramente melhor cansar-se do que enferrujar-se. Deste modo, podemos constatar que estas ovelhas perdidas de uma era anterior recebem todas as oportunidades de recuperar o seu atraso no atual esquema de evolução. Estão atrasadas e, como atrasadas, aparecem sempre como más, mas não estão perdidas para além da redenção. Podem salvar-se servindo-nos, provavelmente através da transmutação de Escórpio em Áries, quer dizer, a geração em regeneração. Carta número 18, maio de 1912. Nota-chave dos ensinamentos Rosa Cruzes. A dificuldade da lição do mês passado está relacionada ao nosso dever de transmitir os frutos do nosso estudo num esforço para beneficiar o mundo. Geralmente, os místicos costumam manter-se afastados dos seus semelhantes, e por isso o mundo desconfia deles e de suas crenças. Isto não deveria ser assim, e a análise provará que os ensinamentos contestados são relativamente insignificantes e que os mais vitais terão aceitação rápida e prepararão o caminho para futuras instruções. O valor de qualquer ensinamento depende de seu poder em tornar os homens melhores, aqui e agora. Fazê-los bondosos, respeitadores em seus lares, conscientes em seus negócios, leais com os amigos, dispostos a perdoar seus inimigos. Todo ensinamento que seja assim praticado e conduza a semelhantes resultados não precisa de maior recomendação. Onde encontrar tal ensinamento? Temos uma monumental cosmogonia que descreve os períodos do mundo, as revoluções, as épocas e as raças. O estudo dela tornará os homens mais bondosos? Ou, se pudéssemos induzi-los a esquadrinhar os mistérios dos números e dos nomes contidos na Cabala, ficariam mais conscientes? Certamente que não. Portanto, tal conhecimento é de menor importância. Teriam os homens mais moralidade pelo conhecimento da evolução e involução, ou se lhes descrevêssemos a cíclica jornada da alma através do purgatório e do céu? Isto não seria necessário, pelo menos até tê-los convencido de que, pela lei de consequência, estamos sujeitos ao renascimento e a colher o que semeamos. Uma simples sugestão de tal crença poderia afastar de nós muitas pessoas. Mas, perguntarão os estudantes, o que sobrou então dos nossos ensinamentos? Sobrou o maior ensinamento de todos e o mais prático, o que não desperta antagonismos em nenhum devoto de qualquer religião, nem sequer em um agnóstico, pois não é preciso rotulá-lo de ensinamento religioso. Produzirá resultados mais benéficos desde o dia em que for aplicado, afetando também as vidas futuras, sem ter em conta se o homem que a pratica ouviu ou não a palavra Rosa Cruz, ou aprendeu alguma coisa de nossos ensinamentos. Se realmente queremos trabalhar na vinha do Senhor, o mundo, não nos isolemos. O estudo abstrato pode ocupar uma agradável parte do nosso tempo, mas devemos sair para o mundo, ganhar a confiança das pessoas na igreja, no clube, na profissão. Se dermos um bom exemplo, perguntar-nos-ão o segredo, e teremos o privilégio de dar-lhes o maior de todos os ensinamentos jamais conhecidos: o segredo do crescimento da alma. Poderemos transmitir-lhes algo como o seguinte: todas as noites, depois de me deitar, revejo os acontecimentos do dia em sentido inverso. Culpo-me onde a culpa é real, arrependo-me e faço o propósito de tentar emendar-me. Elogio-me se o elogio é meritório
e resolvo ser melhor no dia seguinte. Com frequência falho em meus bons propósitos, mas continuo em minhas tentativas e pouco a pouco serei bem-sucedido. Também será bom explicar que, mediante a revisão dos acontecimentos em ordem inversa, estes ficam mais firmemente impressos na memória. Explicações maiores devem ser evitadas até que tenhamos a certeza que nosso amigo está procurando uma solução para o problema da vida. Esta é uma propaganda diferenciada. Carta número 19, junho de 1912. Santidade das experiências espirituais. Recebemos muitas cartas dos estudantes que fizeram apreciações a respeito das lições anteriores, e isto foi para nós uma fonte de satisfação por notar o profundo amor que sentem pela fraternidade e o desejo de saber como tudo aconteceu. Por isso é que me sinto com mais disposição do que no princípio para apresentar as minhas experiências pessoais. Ao mesmo tempo, nunca será suficientemente salientado que o relato indiscriminado das experiências suprafísicas é uma das práticas mais prejudiciais, não importa qual o ponto de vista considerado. Na conferência número 11, Visão e Percepção Espiritual, do livro Cristianismo Rosa Cruz, esta matéria foi amplamente explicada. O tesouro descoberto deve ser extraído em silêncio e aprendemos pelo mito grego que Tântalo foi lançado às regiões do inferno por divulgar segredos espirituais. Por outras palavras, não podemos obter a verdadeira iluminação enquanto formos divulgando os nossos sonhos e visões, contando-os aos que declaradamente não desejam escutar. Ao proceder assim, profanamos e depreciamos o que deveríamos reverenciar, e a profanação é capaz de focalizar a nossa visão nas regiões infernais, os estratos inferiores do mundo do desejo. Por outro lado, tais narrações sempre embaraçam a credulidade daqueles que as escutam. Não há medida alguma pela qual possamos avaliar a sua exatidão. Muitas vezes parece que eles não têm uma posição prática sobre o problema da vida. Mesmo que tenhamos fé na veracidade do visionário, as suas histórias não têm valor algum, a menos que possamos descobrir nelas uma lei fundamental ou um propósito. Desta forma, a declaração da lei é suficiente, não necessita de atavios. A melhor ilustração sobre este assunto foi-me dada quando descobri a lei da mortalidade infantil, lei nunca publicada até aparecer em nossa literatura. Um dia, meu mestre encarregou-me de seguir a vida de certa pessoa através de 2 encarnações anteriores e apresentar-lhe depois o meu parecer. Eu não tinha a menor ideia do que estava sendo enviado em razão e no esclarecimento de uma lei. Pensei que o objetivo era desenvolver as minhas faculdades para ser mais capaz de ler na memória da natureza. Quando terminei a observação, apresentei o resultado ao meu mestre, que quis conhecer as circunstâncias em que essas mortes ocorreram. Respondi-lhe que a primeira morte daquele homem aconteceu num campo de batalha, e a segunda por doença, quando ainda criança. O mestre aprovou as minhas observações e encarregou-me de investigar as 2 mortes de uma outra pessoa. Constatei que havia morrido a primeira vez por doença e, tal como no caso anterior, na segunda vez morreu ainda criança. Observei depois uma terceira pessoa, que morreu pela primeira vez no incêndio e na segunda vez pareceu-me muito criança. Digo pareceu-me, porque dificilmente podia crer na evidência dos meus sentidos e sentia-me tímido quando informei isso ao meu mestre. Surpreendi-me ao ouvi-lo dizer que a observação estava correta. Esta convicção foi aumentando à medida que investiguei a vida de 14 pessoas. Fim da pista 3. Vire a cassete para a pista 4.